Boa tarde, estamos chegando ao fim. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu espero que você tenha sido encorajado durante esse tempo todo. Espero que você continue sendo encorajado nessa última hora juntos. Nós já vimos e fomos expostos ao coração do reformador Martinho Lutero, ao que ele entendia em termos de pregação, o seu coração, o seu ministério voltado ao catecismo, ao ensino das Escrituras de uma forma sistemática. Vimos como seu coração palpitava para a música, como também uma forma de instrução bíblica para o povo que tanto sofria em dias difíceis, da ausência da Escritura, da ausência da pregação da palavra. Também fomos lembrados e encorajados de que Cristo Jesus é a nossa mensagem. Vimos alguns aspectos importantes do ministério apostólico do apóstolo Paulo, singular ao apóstolo Paulo. Vimos alguns aspectos que nos compete como igreja, em termos de anunciar Cristo Jesus. Ouvimos o início da nossa história em Gênesis capítulo 3, triste história, a entrada do pecado e a triunfante graça de Deus. Fomos lembrados, entre outras coisas, de que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Nós não somos ministros do pecado, mas se nós formos falar da graça de Deus, nós damos as más notícias, o pecado. Nós não vamos entender tão grande salvação que nos alcançou, se não formos expostos e confrontados com a perdição em que estávamos no nosso pecado. Depois nós ouvimos um pouco mais de Efésios capítulo 4, e vimos como é a dinâmica da palavra de Deus em ação, edificando o corpo de Cristo. Vimos a função então daqueles que proclamam a palavra de Deus, equipando os santos no serviço cristão que está ligado à atividade da proclamação da palavra, em contexto diferente. Mas lembre-se, o sermão é o ataque aéreo e depois vem a infantaria, os atiradores de elite, né? Usando a palavra de Deus aprendida na guerra e no processo de edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora há pouco nós ouvimos em Romanos capítulo 4, mais da doutrina da justificação, a incrível doutrina da justificação, a iniciativa divina do começo, meio ao fim, nos justificando, nos salvando. E a nossa resposta diante disso é de gratidão, de louvor a Deus e de pedir para que Ele continue a confirmar no nosso coração a atividade do Senhor. Então eu acredito que é apropriado mais uma vez nós oramos ao Senhor, pedindo direção, pedindo encorajamento, para que perseveremos em dias difíceis como os nossos, a olhar para a palavra de Deus como fonte da nossa esperança, porque ela é de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez juntos. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor num contexto, numa sociedade cética, apática ao Evangelho, hostil às verdades da palavra de Deus, na contramão a Deus, daquilo que o Senhor revelou a nós. Eu peço que o Senhor renove em nós a ousadia, a firmeza, de continuarmos a proclamar a Tua palavra como um ato de fé, de que a adoração a Deus é um lugar de segurança, de que a proclamação da Tua palavra é um lugar de segurança. Eu peço isso, Deus, convicto de que essa é a Tua vontade, de que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende dentro do Seu tempo, que é perfeito, dentro do Seu plano, que é perfeito, para a honra e glória, Deus, do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A verdade do Evangelho nos encoraja a deixar a doutrina da morte e abraçar a doutrina da vida. A verdade do Evangelho nos encoraja a deixar a doutrina da morte e abraçar a doutrina da vida. O que eu estou chamando de doutrina da morte? Nós vivemos dias difíceis, meus irmãos. Junto com o apóstolo Paulo, nós reconhecemos que vivemos dias difíceis. E o que torna os dias difíceis não é a instabilidade climática, mas é porque os homens dos últimos dias são difíceis. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias difíceis em que homens abraçaram a doutrina da morte. E eles não só abraçaram a doutrina da morte, como eles proclamam a doutrina da morte. E eles querem ver a doutrina da vida, o Evangelho, ofuscada.
Mas a própria verdade que nos alcança nos chama a deixar a doutrina da morte, abraçar a doutrina da vida, reconhecendo que nós vivemos numa sociedade de morte. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. A segunda carta de Paulo a Timóteo faz parte daquilo que os estudiosos acreditam das últimas palavras do apóstolo Paulo. Depois de um ministério eficiente, de um ministério amplo, abrangente, o apóstolo Paulo agora está aprisionado, provavelmente esperando e próximo da sua decapitação. E ele escreve então essa carta a Timóteo, encorajando esse representante apostólico, esse jovem pastor, a ficar firme diante de dificuldades. E normalmente as últimas palavras de alguém tendem a ser muito importantes. O apóstolo Paulo então está dando o seu último suspiro, dando as últimas recomendações a Timóteo. E nessas últimas recomendações ele escolhe então descrever, dar para nós um retrato dos homens dos últimos dias. Essa sociedade de morte. Capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É um futuro últimos dias em que Timóteo já está vivendo. São os últimos dias em que Paulo, Timóteo, os primeiros discípulos estão vivendo e que nós estamos vivendo. E é natural então que nós olhemos para o texto e perguntamos assim: mas que últimos dias são esses que já estão durando 2000 anos quase? O termo que o apóstolo Paulo usa não tem tanto a ver com uma cronologia, uma sequência, mas uma qualidade de tempo. A qualidade desses últimos dias que o apóstolo Paulo, Timóteo estão vivendo, são também os que nós estamos vivendo. É fascinante quando nós olhamos o texto bíblico e sabemos que ele foi escrito num contexto histórico para um Deus que domina a história. Olhando então para informações que nos são dadas há quase 2000 anos atrás e vendo como elas são atuais. De que a descrição dessa sociedade é quase como se o apóstolo Paulo tivesse aberto o jornal de 2017, que estivesse a par de todas as delações premiadas, que estivesse a par de todas as propostas de ideologia de gênero, ok? E ele, ciente de tudo isso, ele escreve então uma carta para Timóteo, que vive dias difíceis porque os homens são difíceis. Paulo coloca então essa passagem num contexto escatológico maior. Nós já vivemos, meus irmãos, os últimos dias e tempos difíceis. Difícil porque é difícil viver nessa sociedade da morte, porque as pessoas são difíceis. A partir do versículo 2, então, o apóstolo Paulo lista 18 características dessa sociedade da morte, dispostas em 3 conjuntos diferentes. Esses 3 conjuntos diferentes, eles são agrupados quase que de uma forma temática. O apóstolo Paulo fala que os últimos dias vão ser difíceis, porque as pessoas vão ser difíceis, porque as pessoas vão ter um direcionamento de amor errado. O primeiro grupo das características das pessoas difíceis é que elas vão ter um direcionamento de amor equivocado. Amor é uma decisão, amor é um ato de vontade, direcionado por aquilo que nos é precioso. Por aquilo que nos é precioso. Nós sempre estamos direcionando as coisas para aquilo que nos é precioso. Um tempo atrás eu li um livro de um sociólogo pagão, um sociólogo ímpio, em que ele traçava a história da beleza. E muito interessante porque ao longo dos séculos a beleza nunca foi um valor isolado. A beleza nunca foi um valor por si só. A beleza sempre esteve ligada a um outro valor, e normalmente riqueza e poder. Quando olhamos então retratos de mulheres de 2, 3 séculos atrás, retratadas como as grandes musas da sua época, nós olhamos para isso é bem diferente de hoje.
E nós nem precisamos ir 2, 3 séculos atrás. Nós mencionamos para os irmãos, eu sou pai de 3 filhos. E o meu filho mais velho tem 8 anos e ganhou um brinquedo. Um soldado chamado Max Steel. Eu peguei aquele soldado e falei assim, o que é isso aqui? Isso aqui é o Ken vestido de Changeman. Soldado que é soldado se chama Falcon. Ok? Falcon. Esse sim era soldado. Isso aqui é o Leonardo DiCaprio vestido de soldadinho. Eu não falei isso para o meu filho, mas eu comentei para minha esposa, eu falei assim, esse soldado não tá legal. Mas ele tem um corpo delgado, não é? E é interessante como o próprio formato do corpo dos bonecos mudaram. Nós poderíamos dizer a mesma coisa sobre a Barbie, como a sua cintura mudou ao longo das décadas. Não é? Porque o padrão de beleza mudou, porque aquilo que representa poder, aquilo que representa prosperidade para nós ao longo da sociedade mudou. Então, os valores da sociedade mudaram, o padrão de beleza mudou. O padrão de beleza mudou. No ano de 2005 eu tive a oportunidade de fazer uma viagem missionária para a África. E foi muito interessante porque naquele momento eu era solteiro, eu não tinha filhos. E eu fui lá para descobrir que eu era ninguém naquela sociedade. De que a minha voz sequer era mencionada. Eu não tinha lugar para conversar com os homens da tribo, porque eu era solteiro e não tinha filhos. Numa sociedade patriarcal, onde a miséria impera, quando você se casa, você começa a se tornar alguém. E aí você começa a ganhar voz quando você começa a ter filho. E muitos deles, quantos mais filhos, mais voz você tem. É uma sociedade patriarcal. E é interessante porque quem conversa com um missionário, que era também um médico, cuja esposa estava fazendo sucessivos regimes, ela era um pouco mais cheinha para os nossos padrões, e o missionário disse algo estonteante. Ele falou, eu não passo aqui uma semana sem que alguém da tribo me procure e pergunte, o que você dá para sua esposa, porque eu quero dar para a minha também. Uma sociedade patriarcal, onde a miséria se torna comum, eu pergunto para os irmãos, o que uma mulher cheinha representa? Se não saúde, ela come bem, porque tem dinheiro. Se não saúde, para me dar muitos filhos, e ela se tornou bela, porque ela está ligada ao valor daquela sociedade. Tudo isso para ilustrar para os irmãos de que nossas afeições estão ligadas ao nosso tesouro. Os homens dos últimos dias vão ter um direcionamento de amor errado. Por isso vão ser últimos dias e por isso vão ser difíceis. As pessoas serão difíceis porque elas vão demonstrar orgulho e hostilidade. E as pessoas vão ser difíceis porque elas se parecem com o diabo. E o apóstolo Paulo organiza isso, colocando problemas de afeições, direcionamento de amor no começo e no fim. Problemas de orgulho e hostilidade em segundo lugar e penúltimo lugar. E no centro as características daqueles que parecem com o diabo. Ele organiza de tal forma, mostrando o clímax de tudo, de que nos últimos dias as pessoas vão se parecer mais com o diabo do que com Deus. De que a imagem e semelhança vai ser distorcida de tal forma que qualquer semelhança com Deus, Criador dos céus e da terra, vai estar se perdendo. E isso lança para nós grandes oportunidades. E acredite, eu quero com essa mensagem encorajar você. Porque na reforma, a luz da reforma brilhou nas trevas. A nossa luz da verdade vai brilhar intensamente nas trevas. Dias difíceis vão dar para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, oportunidades. Está uma bagunça no nosso país. Oportunidades para que a luz do Evangelho brilhe. Pessoas não têm esperança. Pessoas se tornaram céticas acerca da liderança. Pessoas não sabem a quem recorrer quando elas têm problemas. Você sabe. Você sabe. Cristo Jesus é digno de confiança. E por mais que alguns insistam de que isso é óbvio do povo, essa é a verdade que liberta o povo.
Dias difíceis nos dão o contexto ideal para as oportunidades de que a luz do Evangelho brilhe intensamente. Note então as primeiras características desses homens difíceis. Pessoas más têm um direcionamento errado de amor, tanto no versículo 2 quanto no versículo 4. Serão egoístas, os homens serão egoístas, literalmente amantes de si mesmos. O termo egoísta literalmente não é tanto de mesquinharia, mas no sentido de que ele vai ser amante de si mesmo. O homem se ama. O homem se ama. Até o próprio homem secular está entendendo isso. Eu vi uma certa reportagem uma vez de que uma mulher ela estava fazendo um comparativo sobre aquilo que seria os diários de 2 séculos atrás de mulheres versus o que elas postam hoje em redes sociais, os seus diários digitais. E há 2 séculos atrás, até uma mulher que não conhecia Cristo, ela tinha temas de suas preocupações registradas em diários, que tinham a ver com a honra, que tinham a ver com a sua virtude de mulher. Mas hoje em dia as preocupações, elas estão voltadas apenas para si próprio. É uma procura exagerada em cuidar da sua imagem. É o que eu quero, é o que vai me deixar feliz. Se você está feliz assim, ótimo, bom para você. Mas isso não é bom para mim. É o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. Nós vivemos dias difíceis porque as pessoas amam demais a si mesmas. Elas amam demais a si próprias. A segunda característica mencionada no versículo 2 é que elas são avarentas. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, coloca a avareza como idolatria. É um direcionamento de afeição, é um direcionamento de tesouro voltado para o dinheiro. As pessoas amam o dinheiro. O país está estarrecido com malas cheias de milhões. O país está estarrecido com empresários que sequer sabem operar um gravador e ainda assim estão direcionando, desviando milhões. Porque eles são avarentos, eles amam o dinheiro. Note que nós estamos falando de coisas que são diferentes, mas que têm na sua raiz a mesma coisa. Um direcionamento equivocado das suas afeições, do seu amor. O versículo 4, que tem o outro grupo de direcionamento de amor equivocado, mostra para nós que esses homens vão ser mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Note, meus irmãos, como essas 3 características descrevem os homens dos últimos dias, dos nossos dias. Eles amam a si próprio, eles amam o dinheiro e eles são mais amigos dos prazeres do que de Deus. Pergunta: são características que ficam porta fora da igreja? São características que, se nós não estivermos vigiando, começam a definir os crentes da igreja. Amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, mais amigo dos prazeres do que de Deus. O homem vive uma busca desenfreada por prazer. Por prazer. O inimigo não é o prazer. Deus criou o prazer. Deus é o Pai de todas as coisas boas. O prazer é bom, mas é um péssimo Deus. E as pessoas amam o prazer. O apóstolo Paulo está descrevendo para nós então essa sociedade de morte, mostrando que elas têm um direcionamento errado de amor, versículo 2 no início, versículo 4 no fim, esquecidos de que nós somos chamados para amar a Deus de todo o coração e o próximo como nós já nos amamos. Você já se ama, você se ama demais. Já reparou nisso? Você se ama. Hoje, na hora do almoço, nós fomos para um restaurante e tinha um enorme buffet. Vazio, não é? Picanha. E é interessante a dinâmica do buffet, porque ali você tem uma experiência teológica. Não é? E normalmente ela fica muito mais evidente na parte das sobremesas. Porque conforme você se aproxima do buffet de sobremesas, os seus olhos treinados por um redirecionamento de amor a si mesmo, ele começa a olhar aquelas sobremesas, e você olha aqueles pedaços de torta, em fração de segundos você já calcula qual é o maior, mais suculento e mais recheado.
E aí você pega o maior, o melhor, o mais recheado, o mais suculento, põe no seu prato, olha para quem está do lado da fila e diz: para você, meu irmão. É isso que você faz? Não, não é o que você faz. Você está na parte da salada, e você começa a olhar a salada, e você pega aquela pinça, né? Desculpa o meu vocabulário raso de utensílios culinários, mas você pega aquela pinça, e você fica olhando aquelas folhas de alface, e você escolhe aquela mais machucada, aquela mais murcha, põe no seu prato, olha para o próximo e diz: as outras é para você, meu irmão. Pegue as melhores, pegue as primícias do buffet. É assim que você faz. Você não é treinado para fazer isso, e ninguém te ensinou. Você escolhe as melhores folhas de alface, você escolhe o melhor pedaço do vazio, você escolhe a melhor torta, você põe no seu prato para você. Por quê? Porque você se ama. A Bíblia não diz então para que você ame mais a si mesmo, a Bíblia diz para que você ame o próximo como você já se ama demais. Agora, os homens dos últimos dias, eles jogam gasolina na fogueira. E além de não reconhecerem que eles já se amam, eles continuam a buscar mais ainda de amar a si mesmo. E isso é visto então na forma totalmente desordenada com que eles olham para o dinheiro, para os prazeres. E o apóstolo Paulo descreve para nós essas terríveis características dos homens dos últimos dias. O segundo grupo que eu mencionei para os irmãos é que eles demonstram orgulho e hostilidade. Versículo 2. Os homens serão jactanciosos, arrogantes. São aqueles que expressam seu orgulho tanto em palavras como em atitudes. Homens soberbos, blasfemadores, um discurso abusivo contra alguém, via de regra contra Deus, orgulhosos e hostis para com o próximo. E tudo isso ligado ao amor exagerado que eles têm consigo mesmo, ao amor exagerado que eles têm com dinheiro, prazer. Então eles defendem esses tesouros preciosos e são hostis com o próximo. Versículo 4. Traidores, atrevidos, enfatuados. Traidores porque ele faz qualquer coisa para conseguir o que ele quer. De novo, mais uma vez, o retrato da nossa sociedade. Estamos estarrecidos a que ponto chega alguém para conseguir o que quer. O castelo de mentiras. Atrevidos, não amam o bem, enfatuados, cheios de si mesmos, orgulhosos e hostis. E aí depois de expor para nós o primeiro grupo que está ligado ao último grupo, o segundo grupo que está ligado ao penúltimo grupo, o apóstolo Paulo dá as características daquele grupo central, que é o coração das características dos homens dos últimos dias. Sabe quais são? Até aqui essas 9 que nós vimos negam as virtudes básicas humanas e a graça comum. E aí no centro disso tudo nós temos uma palavrinha aí: caluniadores. Caluniadores, no versículo 3, caluniadores. É o centro desse grupo do meio. Agora note, a palavra caluniador é a nossa tradução em português do vocábulo, que eu vou dizer aqui para você. Eu quero que você preste bastante atenção à sua semelhança. Caluniador é a tradução de um vocábulo diaboloi. Alguma semelhança com alguma liderança espiritual da nossa sociedade? O diabo. O diabo é caluniador desde o início. Nós vimos em Gênesis capítulo 3 como ele calunia a palavra do Senhor, como ele põe em dúvida a certeza e a pureza da palavra de Deus. Caluniadores é a marca daqueles que são os filhos do diabo. É o coração que move aqueles que mentem, é o coração que move aqueles que distorcem imagem e semelhança e começam a corroer toda a graça comum manifesta na vida do homem, imagem e semelhança de Deus, desordenando suas afeições, tornando-se orgulhoso, tornando-se hostil. Então é por isso que eles são desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem.
inimigos do bem. Meus irmãos, essa é a marca de uma sociedade de morte. E a única razão pela qual isso daqui não vai direto para a ribanceira, embora é assim que nós estamos nos sentindo, isso aqui está indo rápido para o fim, a única razão porque não vai mais rápido ainda, é porque a graça de Deus comum, refreia o mal, para tornar possível a vida para os seus filhos, os eleitos, para salvar ainda aqueles que precisam ser salvos. É graça e misericórdia de Deus, porque a coisa não vai tão rápido ainda para o vinagre. Bom, os últimos dias serão difíceis porque as pessoas serão difíceis. Nós reconhecemos então que estamos vivendo numa sociedade de morte. Isso aqui é um retrato, os versículos 1 a 4 refletem os nossos dias. E nós poderíamos pensar vários pontos de contato com os dias de Lutero, nós poderíamos pensar vários pontos de contato com os dias do apóstolo Paulo, e saber que a luz da esperança, a luz que brilhou durante a reforma, que brilha em todo o grande avivamento, a luz da palavra de Deus, brilha no contexto de trevas. Dias difíceis são oportunidades para nós que carregamos a verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. Não desanime, enxergue as oportunidades. Força. O apóstolo Paulo, ele é honesto. Ele não convidou Timóteo para um resort, ele convidou Timóteo para participar dos sofrimentos que ele tinha por amor a Cristo Jesus. Nós somos chamados o mesmo. Fuja dessa doutrina da morte. Pessoas que têm forma de piedade. Versículo 5. Negando, entretanto, o poder. Nós já vimos o poder. E que poder que eles negam? O poder da ressurreição. Capaz de transformar essas 18 características no caráter de Cristo. É isso que a mensagem da palavra de Deus ela faz. A mensagem da palavra de Deus, quando proclamada com poder, ela encontra os corações de pedra e dá corações de carne, fazendo com que essas 18 características que se parecem com o diabo transformem o indivíduo de uma forma sobrenatural, deixando-o parecido com Cristo Jesus. Lembra do apóstolo Paulo? Colossenses capítulo 1, versículo 28. Até que nós enxerguemos Cristo Jesus forjado em cada um deles. Porque eles são caracterizados por diaboloi. Mas agora a palavra de Deus ela vem e nos encontra onde estamos, para nunca mais deixar como estamos e sermos transformados na imagem de Cristo. Isso é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que ele encontra você como você está, para nunca mais deixar como você está. Vem para combater mentiras acerca da graça de Deus. E quais são elas? Interessante, eu estava lendo um livro uma vez de John Owen. John Owen, ele era quase que um cirúrgico da alma do homem. Está aí um camarada que entendeu, à luz da palavra de Deus, à luz de um trabalho de meditação, como que o pecado opera na vida do crente, como que o pecado trabalha na vida do homem. E ele disse que existem duas mentiras básicas acerca da graça de Deus. A primeira delas, e que é sanada pela doutrina de justificação que nós acabamos de ouvir em Romanos capítulo 4, é que você precisa se reformar para ir a Cristo. Você precisa se reformar para ir a Cristo Jesus. Algumas pessoas dizem o seguinte: olha, realmente a minha vida é exatamente essas 18 características que você listou. Eu tenho um problema com as minhas afeições, elas estão desordenadas. Eu amo as coisas deste mundo, eu amo os prazeres, eu amo a mim mesmo. Eu sou hostil, eu sou orgulhoso, eu sou um caluniador, um atrevido, um desafeiçoado. Mas eu sou muito pecador para ir à igreja. Então a igreja, daqui a alguns anos eu vou para a igreja. Quando eu estiver melhor, eu vou para Jesus. Essa é uma grande mentira. Porque sem Jesus, você não vai ficar melhor. Sem Jesus é de mal a pior. Então a primeira verdade que vai de encontro à mentira de que eu preciso me reformar para ir para estar com Jesus, é que a iniciativa é de Deus, e é Deus quem justifica, e Ele que diz e declara: está perdoado, está limpo, a justiça de Cristo é imputada a nós, e nós podemos ir a Cristo. Eu não sei como é que você está. Eu estou aqui de passagem. Eu estou aqui 24 horas mais alguns momentos. Mas pode ser que tenham pessoas aqui justamente lutando com isso.
Eu vou na conferência, que a conferência é meio neutra, eu me perco na multidão, ninguém me conhece, eu sou de uma outra igreja, de um outro lugar, uma outra comunidade. E talvez você esteja aí lutando mais uma vez pelo pecado, mais uma vez lutando com o pecado. E você está em crise, de que você precisa lidar com certas coisas para ir para Jesus. Não, vem para Jesus agora. Ele chama agora. Ele veio para os pecadores, como eu, como você. John Owen fala de uma segunda mentira acerca da graça de Deus, que tem a ver com aqueles que já estão com Cristo e agora acham que estão na graça vão viver como querem. Olha o que Satanás faz. O caluniador, Diabolói, ele inverte as coisas. Agora, uma vez que você está na graça, uma vez que você está em Cristo Jesus, ela vai operar em você uma transformação. Veja como você está, para você nunca mais ficar como estava. Se a graça de Deus opera e nos transforma, para nos tirar as características do filho das trevas, essas 18 características do filhos da luz. E é esse poder que opera em nós. É esse poder que é o verdadeiro milagre da vida cristã. Pessoas que antes eram conhecidas pela ira, irritados com um tubo de pasta, até o sapato na sala, são transformados em mansidão, longanimidade. Pessoas que não tinham controle sobre a sua língua, e de cada 5 palavras, 7 eram fofoca, agora são transformados por uma língua de edificação. Pessoas que eram inconstantes no uso do seu dinheiro, na mordomia dos recursos que Deus lhe deu, está aí um grande sinal de onde estão os seus tesouros, agora são transformados com um coração generoso. Pessoas que tinham enormes problemas com aqueles que acessam na internet, enxergam ou controlam seus instintos e desejos sexuais, agora são transformados na pureza de Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Fuge então da doutrina da morte. Proteja-se contra a doutrina da morte. Versículos 6 e 7, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. A doutrina da morte, ela seduz os insensatos. O apóstolo Paulo está falando de pessoas no nosso meio. Pessoas do nosso meio que negam o poder transformador do Evangelho, e que continuam sendo marcados por essas 18 características dos filhos das trevas, e agora no meio dos filhos da luz, começam a seduzir aqueles que estão no caminho de salvação para se desviar. As vítimas da morte são mulherinhas simples, não instruídas, quase com um paralelo de personagens do livro de Provérbios como um insensato, um simples, alguém que não tem foco, alguém que não tem eira nem beira, que está sempre acreditando em todas as palavras. Elas têm consciências carregadas de pecados, suas vidas controladas por tais desejos, e tudo isso vai deixá-las vulneráveis aos falsos mestres que irão capturá-las. Note o que são as mensagens dos falsos mestres. Pegue algo bem esdrúxulo, como um pastor teólogo da prosperidade, que comunica uma mensagem ligada ao redirecionamento de suas afeições em direção ao dinheiro. E encontra um ouvinte, uma dessas mulherinhas. E aqui nós vamos aplicar mulherinhas como uma condição espiritual, ok? Tanto homens quanto mulheres. Pessoas que não têm nem eira nem beira, que estão totalmente desprotegidos e alvos dos seus próprios desejos. Então elas escutam uma mensagem: dê um dízimo e sua vida vai ser melhor. Quase como a teologia do Zeca Urubu, dos idos tempos do Pica-Pau. Lembra do desenho do Pica-Pau? E o Zeca Urubu? O Zeca Urubu era aquele personagem que estava constantemente pensando em dinheiro, mulheres, iates, carros, não é? É a teologia do Zeca Urubu. E então, porque você está vulnerável, com afeições desgovernadas, você escuta esse tipo de discurso, isso lhe atrai. Isso lhe atrai. Aliás, é com constância que eu recebo certos e-mails, que eu fico imaginando a criatividade do indivíduo por trás.
É um e-mail de um príncipe africano. Não sei se recebe esse e-mail. Prometendo uma herança. Ele falou assim, olha, eu recebi uma herança, só preciso de uma conta para acreditar, me passa os seus dados. E olha aqui e fala, uma herança! São os meus problemas. Finalmente vou poder pôr cortina no meu quarto. Eu vou poder contribuir com aquela obra missionária. Eu vou poder trocar meu carro. Deus é muito bom. Olha a bênção, um e-mail. E aí, ó, mulherinhas sobrecarregadas de paixões. Passo todos os meus dados. Eu preciso do seu CPF, senha do banco, agência, conta bancária. Meus irmãos, nós somos alvos dos nossos próprios desejos. Tiago, capítulo 1 já nos diz isso. Nós somos seduzidos pela nossa cobiça. Pela nossa cobiça. Talvez você fale assim, quem queria cair nessa? Bom, pare e pensa, quando foi a última vez que você ficou 2 horas em frente ao computador, vendo vídeos de YouTube, um que puxa o outro, ok? Na promessa de ter o corpo perfeito, da dieta, perca peso em 2 semanas, perca 30 quilos em 2 semanas. É isso. Mulherinhas sobrecarregadas de desejos e cobiças. E quando vê, você assistiu 2 horas de propaganda. Não pare de assistir agora. No final eu vou contar para você. E eu não pare de assistir agora, porque no final eu vou revelar o segredo para você. Tudo o que você precisa fazer é passar o seu cartão e 6 prestações de R$40. Você vai receber isso. E não só isso. Leve meu cartão. Leve tudo. Mulherinhas sobrecarregadas de paixões aprendem sempre e não chegam ao conhecimento da verdade. Meus irmãos, o contexto que nós vivemos é um contexto difícil, de afeições desgovernadas que nos cativam. E conforme eu pensava sobre essas coisas, eu cheguei a uma incrível frase, um conceito revolucionário. Você pode marcar isso um dia, ok? O problema do engano é que ele engana. E quanto mais eu pensava sobre isso, mais eu via a profundidade dessas palavras. Porque se o engano não enganasse, não era um problema. E a segunda implicação dessa frase, esse conceito elevadíssimo, é que quem está enganado não sabe. Quem está enganado não sabe. Você vai se aproximar de alguém e falar assim, meu irmão, não passa as informações da sua conta para esse príncipe da África. Ele quer roubar o seu dinheiro. Você está com inveja. Porque você não recebeu o e-mail, eu recebi. Meu irmão, eles vão roubar a sua senha do banco. Para, você está com inveja, cara. Eu já estava aqui programando churrasco, eu convidar você, não vou mais. Eu servi vazio de graça para todo mundo e você não vai ser convidado. Quem está enganado não sabe. Meu irmão, esse programa de dieta, você precisa procurar o seu médico antes. Você está com inveja do corpo que eu já vou ficar. Não é isso, meu irmão. Você está sobrecarregado de paixões. Você se tornou um alvo fácil da doutrina da morte. E hoje, meus irmãos, esses que caminham sorrateiramente, eles nem precisam mais bater na sua porta. Nós convidamos pessoas que nós nunca deixaríamos entrar fisicamente na nossa sala, mas elas entram pela nossa televisão, elas entram pelo nosso tablet, elas entram pelo nosso telefone. Põe para correr aqueles que vão cativar suas afeições e tirar você dos olhos de Cristo Jesus. Esse é o retrato do contexto que nós vivemos. No versículo 8, então, eles não só nunca aprendem, como essa doutrina da morte vai produzir uma resistência à verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São os homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Janes e Jambres, os 2 magos mágicos que resistiram a Moisés no Egito. Nós nos tornamos que nem eles. Nós nos tornamos exatamente que nem eles, resistindo à verdade apesar das evidências do poder de Deus. É possível, meus irmãos, estarmos resistentes à verdade, porque deixamos com que nossas afeições fossem cativadas pelos valores deste mundo. E aí uma informação importante para nós, porque quando mais uma vez nós vemos pessoas que estavam no nosso meio com o coração endurecido e sendo levados por essa doutrina de morte, lembre-se, o problema não é intelectual, o problema é espiritual.
Porque parte às vezes do nosso problema é, não, é porque ela não falou ainda comigo, porque eu agora estou cheio de argumentos, eu vou falar com essa pessoa e ela vai vir. O problema não é intelectual, o problema é espiritual. Espiritual. Quer ver como o problema não é intelectual, ele é espiritual? Complete com a minha frase. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Você já sabe disso, não sabe? Deixa eu ver só um. Deixa eu ver só um. Toda a ruína de ansiedade. Hein? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer nas próximas eleições? Estou ansioso. O problema não é intelectual, você sabe disso. O problema é espiritual. E se é espiritual, nós vamos usar armas espirituais. O míssil atômico da palavra de Deus pregada, os snipers que estão bem munidos de conhecimento da palavra, para apagando um por um, os fazendo uso do compartilhar da palavra de Deus no nosso meio, e assim nós não vamos ser endurecidos pelo pecado. Já ecoando Hebreus capítulo 3, Hebreus capítulo 10, nós somos chamados a viver isso como igreja, porque os dias são difíceis. E a doutrina da morte ela tem um fim certo. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. A insensatez vai ser exposta. Vai chegar uma hora que esse príncipe africano vai se revelar, o ladrão do bairro do lado, com todo o seu dinheiro na conta dele, e a sua insensatez vai se tornar evidente para todos nós. Cuidado. O engano, ele engana. Agora note, o contexto de tudo isso é o apóstolo Paulo, ouvindo a guilhotina sendo afiada, escrevendo as suas últimas palavras para Timóteo. Timóteo, preste atenção, os dias são difíceis. Aliás, Timóteo, eu estou aqui ouvindo a guilhotina sendo afiada, para cortar a minha cabeça. Então lembre-se do meu ministério. Lembre-se do meu ministério. Fique firme, buscando as virtudes cristãs em meio às perseguições. Olha para onde ele vai no versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Preste atenção, Timóteo. Meus irmãos, nós precisamos de modelos. O nosso modelo último é Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E na sua graça Ele coloca pessoas ao nosso redor que servem de modelo de vida cristã. Homens mais velhos que demonstram as marcas de uma vida cristã autêntica, que são munidos de sabedoria de Cristo. Eles são modelos do nosso meio. Jovens, prestem atenção, imitem a fé dos mais velhos. Mulheres mais velhas, o apóstolo Paulo é muito claro, Tito capítulo 2, ensine as mais jovens. Ensine as mais jovens a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. Nós precisamos de modelos. O autor de Hebreus sabe disso. E no Hebreus capítulo 11 ele lista uma nuvem de testemunhas para imitar a fé dessas testemunhas. Homens que tinham uma fé legítima, ainda que imperfeita. Nós acabamos de ouvir a história de Abraão. Abraão, o homem, o pai da fé, o vacilão que diante de Faraó, o vacilão que diante de Abimeleque entregou a sua esposa para um harém. Mas ele teve a sua fé forjada, era uma fé autêntica, uma fé que foi acreditada como justiça para ele, porque ele estava na pessoa certa, mas estava em Deus que justifica. Irmãos, nós precisamos de modelos de fé. É por isso que aquilo que Deus age no nosso meio precisa ser contado. Quantas bênçãos, meus irmãos, quantas bênçãos, quantas são. Nós precisamos ouvir o agir do Senhor no nosso meio. Você precisa dizer o que o Senhor está fazendo na sua vida. Eu preciso ouvir isso. Isso fortalece a minha fé. Porque às vezes eu tenho a sensação de que eu estou sozinho. Às vezes eu me junto a Elias na caverna e fico, Senhor, só sobrou eu. Então eu preciso ouvir de você. Não, tem mais gente na caverna. Olha aqui pro fundo. E encontrar essa multidão. Encontrar essa multidão que aqui em Novo Hamburgo está permanecendo firme na fé. E aí você fala assim, não, você não entende o que é o Rio Grande do Sul. Isso aqui é a coisa mais fria para o evangelho que existe. Pior que a gente, só o Uruguai. Não sei se é, estou chutando. Pior que a gente, só o Uruguai.
Meus irmãos, tem um mundo lutando pela fé evangélica. Tem um mundo crescendo diante daquilo que eles escutam. Nós estamos a ouvir essas coisas. Nós estamos a ouvir exemplos de irmãos que perseveraram certo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E o apóstolo Paulo chama, pela graça de Deus, Timóteo, olha a minha vida. É difícil, mas persevere. E é bacana como a palavra de Deus não esconde, né? E olha o que o apóstolo Paulo diz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É jogo aberto. É jogo aberto. Pare e pense isso como uma ação de marketing. Venha, siga Jesus e sua vida vai mudar. Para pior. Mais alguém? Bom, se nós estamos olhando apenas para os valores que vão ser tirados de nós, os valores deste mundo, sim, vai piorar. Mas nós vamos ganhar aquilo que nós não podemos deixar de ter. Olha para quem você vai ganhar, não apenas o que você vai perder. Você vai ganhar Cristo Jesus. Jesus é melhor que a herança do príncipe africano. Jesus é melhor do que o corpo perfeito. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Que cenário! Mas eu disse para você que de alguma forma acredito que esse texto nos encoraja. Aliás, eu diria até para você que se o texto acabasse aqui, ele nos deprimiria. Mas não é aqui que o apóstolo Paulo acaba. Ele vai escrever um pouco mais adiante, nós vamos ler antes da nossa grande esperança aqui. No capítulo 4, que essa doutrina de morte, ela busca sua própria conveniência. Versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse é o retrato dos homens dos últimos dias. Eles vão se cercar daquilo que eles querem ouvir. Ou seja, eles vão se educar de acordo com aquilo que eles querem. E o que você quer? Você quer dar vazão a todos os seus desejos? Eles vão cercar de pessoas que vão dizer exatamente o que eles querem ouvir. Não seja alguém que diz o que as pessoas querem ouvir. Diga o que as pessoas precisam ouvir. Precisam ouvir. A doutrina da morte quer ver você fora e atrapalhando. Versículo 10 do capítulo 4. Porque Demas, sendo amado no presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Olha que triste. O apóstolo Paulo encerra então a sua carreira abandonado, esquecido, traído e morto. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Versículo 14 e 16. Alexandre o latoeiro casou em muitos mares. O Senhor lhe dará a palha segundo as suas obras. Tu guarda-te, porém, dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Todos me abandonaram, e termina assim no versículo 16. Esse é o retrato, meus irmãos, dos últimos dias. Mas tu, porém, e aqui brilha a nossa esperança. Aqui brilha o que moveu a reforma, aqui brilha o que edificou a igreja nos séculos de mais intensa perseguição, e aqui brilha o que nos move nos dias difíceis que nós nos encontramos. Tu, porém, versículo 14 do capítulo 3. Tu, porém, ao contrário dos homens dos últimos dias, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Em outras palavras, Timóteo, abrace a verdade, fique firme buscando a palavra de Deus, desenvolva as virtudes cristãs em meio à perseguição. Em meio ao cenário hostil e de trevas, a luz do Evangelho brilha naqueles que abraçam a verdade e desenvolvem o caráter de Cristo Jesus. É a salvação sendo abraçada e desenvolvida com temor e tremor. Permaneça nisso, persevere. Meus irmãos, não tem inovação no Evangelho, tem perseverança no Evangelho. Às vezes nós somos desencorajados com os dias difíceis e nós nos perguntamos, talvez esteja faltando algo.
Não está faltando nada. Se nós estamos olhando para a Escritura, se nós estamos olhando para Cristo Jesus, não está faltando nada, apenas perseverança. Persevere. Às vezes nós somos levados a duvidar de que a palavra de Deus ela é verdadeira, porque os dias são hostis. Persevere. Persevere na palavra de Deus. Aliás, nós temos uma nuvem de testemunhas de perseverança. Nos foi falado aqui sobre Abraão. A palavra de Deus aparece a Abraão. Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. Ok, você é o pai de uma grande nação. Ele olhou para Sara, ele olhou para si mesmo. Ele já era velho, já sei. Eliezer. Abraão creu. E Deus vai para Abraão e fala assim: Abraão, não é de Eliezer, é uma semente tua. É uma semente minha. Abraão creu. Mas ele vai ter a sua fé forjada. Ele vai ter a sua fé amadurecida. Então ele creu que uma semente dele vai ser minha. Então não é tão descabida a ideia de Sara. Eu vou ter sim um descendente. É uma semente minha. Agar vem aqui. Nasce Ismael. Deus aparece de novo para Abraão e fala assim: Abraão, é uma semente tua com Sara. Sara riu. Isaac nasceu. E aí Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, este é o filho da promessa. Isaac. Não é Ismael, não é mais um que virá, não é Isaac 2, é este é o filho da promessa. Agora você entende porque é tão significativo Gênesis 22. Abraão, pega teu filho e sacrifica. Abraão creu. Eu não vou costurar nada aqui. Deus falou que é isso, não falou? Se eu matar, o que acontece? Ressuscita. Ele creu, fé madura. Deus está amadurecendo nossa fé, meus irmãos. Nós vemos dias difíceis e Ele vai testar enquanto nós cremos que a palavra é suficiente. Porque vamos ser bem honestos. Diante de dias difíceis, nós podemos pensar várias soluções, menos que ela é a palavra de Deus. Menos que ela é a palavra de Deus. E nós vemos história após história, narrativa após narrativa, de que o que foi a solução do povo de Israel foi a palavra. Pare e pense a história de Josué e Jericó. A história, uma das mais bizarras. Eu não falo isso de uma forma irreverente, eu falo disso de uma forma surpreendente com o que Deus fez. Vai lá e destrói os muros. Beleza, assim, ó, quantas picaretas nós precisamos? Nenhuma. Umas trombetas e o povo marchando. Que? O quê? E é exatamente isso que acontece. Eles adoram o Senhor, eles louvam ao Senhor e as muralhas ruem. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos adorar o Senhor. Enquanto nós aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo, a volta triunfante do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos adorar o Senhor. Os dias estão difíceis, sabe qual a solução? Adore ao Senhor. Porque a adoração ao Senhor é um passo de fé, em que nós não só reconhecemos que Deus é a solução, como nós celebramos que Ele é a solução. Nós já estamos dizendo: Jesus Cristo vence no final. Os irmãos batistas vão ter o seu fim. Okay? Que Deus tenha misericórdia dele. O sistema corrupto vão ter o seu fim. O Estado Islâmico vai ter o seu fim. Todo o mal, toda a opressão contra o Evangelho vai ter o seu fim. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Então nós adoramos a Deus num ato de fé. Você está sendo tentado. Você tem lutado contra tentações dos mais variados tipos. Adore ao Senhor. Isso é um passo de fé. Porque você está declarando que Jesus é melhor do que todo o prazer que qualquer tentação pode lhe dar. A sua solução é: adore ao Senhor. E você vai se tornar parecido com aquilo que você adora. Você adora o Senhor Jesus Cristo, você vai se tornar parecido com quem? Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo diz para Timóteo: persevere naquilo que você aprendeu, sabendo de quem você aprendeu. E que desde a infância, Timóteo, sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos perseverar na palavra de Deus, que fala da salvação em Jesus Cristo, para que muitos sejam salvos. E quais são as sagradas letras? De novo, lembra de Lucas 24, Lucas 24, versículos 44 a 47? Nós estamos falando do Antigo Testamento. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, persevere nas sagradas letras, porque o ponto delas é a salvação em Cristo Jesus. Persevere nela. Persevere nela.
Meus irmãos, muitas coisas podem mudar na igreja, só não pode mudar uma coisa. A mensagem que sai desse púlpito deve ser Cristo Jesus e a salvação do Evangelho. Se isso permanece de pé, nós temos esperança. Nós temos esperança. Por isso que Paulo diz para Timóteo: cuida de ti mesmo e da sua doutrina. E a primeira vez que eu li isso, eu falei assim: mas que coisa, hein? Cuida de ti mesmo. E depois vem falar do amor ao próximo. Não é? Eu lembro uma vez que eu estava num treinamento de... um treinamento esquisito lá, de negócio de emergência e tal, né? A gente estava trabalhando num centro comunitário. Então 2 policiais vieram dar um curso de emergências para nós, numa situação de perigo. E aqueles policiais falaram algo que eu nunca mais esqueci. Eles disseram o seguinte: quando os policiais entram numa área de perigo, por exemplo, tem um assaltante armado, pessoas reféns, entram 2 policiais e eles fizeram uma pergunta: você sabe qual é a primeira pessoa que nós vamos proteger e resguardar? Eu falei: claro, as mais idosas e as grávidas. Claro, as crianças. Aí o policial virou: não. Nós vamos guardar o nosso parceiro, o outro policial. Eu falei: bonito, né? 2 marmanjos, um cuidando do outro, armado, e um monte de gente sofrendo. E ele foi explicar por quê. Primeira coisa que nós temos que fazer é garantir a proteção do outro. Porque se nós somos abatidos numa situação de perigo, quem poderá nos defender? Quem poderá nos defender? Quem? Então o apóstolo Paulo é muito claro isso. Timóteo, cuide de si mesmo e da doutrina. Igreja, cuide daqueles que proclamam a palavra de Deus e da doutrina, da palavra. Cuide daqueles que foram presenteados para a igreja para trazer a palavra. Que eles tenham a paz de espírito que eles precisam para velar pelas almas dos irmãos, para pregar a verdade para os irmãos. Persevere nisso, porque isso vai tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, se nós estamos sérios com relação a sermos um ponto de luz em meio às trevas, nós precisamos preservar o que sai desse púlpito. Isso significa, então, formar líderes, formar pastores. Isso significa, então, investir e amar pastores. Isso significa, então, obedecer os nossos guias para que eles velem para as nossas almas, não com o peso, mas por aquilo que está em jogo. Por aquilo que está em jogo. Agora, como é que... Da onde vem então tudo isso? Versículo 16, versículo celebridade, né? Agora sim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Agora sim, toda a escritura é inspirada por Deus. Nós vamos permanecer firme, porque a palavra de Deus pode nos tornar sábios para a salvação, e a palavra de Deus ela é suficiente para instruir, repreender e corrigir. Ela nos ensina, ela nos corrige. São 4 características da palavra de Deus, além da sua utilidade, né, que qualifica a sua utilidade. 2 delas têm a ver com caráter formativo, 2 delas têm a ver com caráter corretivo. A palavra de Deus, ela é útil porque ela traz benefício para ensinar, instruir, dar informação. Ela repreende apontando o erro, ela corrige endireitando para o caminho certo, ela educa, instrui, disciplina, forma no caminho certo. O que faz? A palavra de Deus faz isso. Então, meus irmãos, em dias difíceis em que as pessoas são caracterizadas por essas 18 marcas dos filhos das trevas, o que vai fazer toda a diferença vai ser abrir a palavra de Deus e deixar com que o Espírito Santo faça a sua obra poderosa. Abra a palavra de Deus. É um exercício de fé. Okay? Porque às vezes nós somos tentados a achar que o problema é intelectual, nós somos tentados a achar que o problema é genético,
Nós somos tentados a achar que o problema é de várias ordens, menos do que a Bíblia está falando que é. O problema é espiritual. Abra a palavra de Deus e ministre. Abra a palavra de Deus e ministre. Porque ela que vai ensinar, ela que vai repreender, ela que vai corrigir, ela que vai educar. A fim de quem é Timóteo? Aí Timóteo está ouvindo tudo isso e está falando assim, não, mas Paulo, e o que mais que eu preciso? Talvez eu precise fazer um curso de retórica. Eu sou tão tímido, eu não sei falar em público. Sabe o que a palavra de Deus vai fazer em você, Timóteo? Sabe o que a palavra de Deus vai fazer em você, meu irmão? Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. Meus irmãos, o que equipa o homem de Deus, aqui quase meio técnico como pastor, e aqui a gente pode aplicar sim para todo cristão. O que vai nos equipar para fazer aquilo que nós somos chamados a fazer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Às vezes eu fico curioso, né? Antes da minha formação de ministerial, eu fiz um curso de economia. Isso já faz alguns anos. E eu confesso para você que mal ler um jornal de uma forma inteligente eu consigo hoje. Mas as pessoas perguntam, mas você é formado em economia, puxa, deve te ajudar tanto no ministério, né? Não. Honestamente, eu não consigo pensar uma ocasião em que deliberadamente eu lembrei de uma aula de faculdade e apliquei, mas nem ao orçamento da igreja eu consigo fazer isso. Eu não estou desprezando todo aquele conhecimento, eu não estou desprezando aqueles que têm conhecimento financeiro e aplicam isso dentro da igreja, eu não estou desprezando isso, eu estou apenas dizendo que o que forma o pastor, que o que forma o homem de Deus, para fazer aquilo que ele foi chamado como homem de Deus, está na palavra. É isso que eu estou dizendo. Nós vamos crer nisso ou não? Nós vamos simplesmente ler o texto e dizer assim, ok, eu creio nisso. Eu vou aplicar isso. Porque quando isso foi crido e vivido, a igreja se reformou. Porque quando isso foi crido e vivido, avivamentos se formaram. Quando isso foi crido e vivido, almas foram salvas. Nós somos chamados a crer. E é um absurdo, eu concordo com você, é um passo de fé, de que diante de dias tão difíceis, essa aqui é a nossa solução. Um livro de 2000 anos atrás, no mínimo, escrito por mais de 40 homens diferentes, em culturas diferentes, em 2, 3 línguas mortas, tem os seus semelhantes modernos, mas elas estão mortas. Essa é a nossa solução. Creia, porque aquilo que é loucura é a sabedoria de Deus. É o Evangelho. É uma loucura o fato de que nós somos um povo cheio de pecados, e alguém justo e sem culpa morreu em nosso favor. Isso é uma loucura. Isso é uma doideira. Essa é a doideira que salva. Essa é a doideira do Evangelho. É uma loucura quando nós somos chamados a orar. Pare e pense no que é a oração. Você fecha os olhos, você balbucia umas palavras, aí você abre os olhos, tudo está igual, as circunstâncias não mudaram, e você fica se questionando se esse negócio funciona mesmo. A perseverança é um ato de fé. Deus falou que Ele responde oração. Aliás, nossas orações estão enchendo uma taça, a taça do julgamento de Deus. Muitas das nossas orações nós vamos ver respostas, e algumas vai ser na consumação dos séculos. A sua oração por justiça vai ser ouvida. Creia. E assim, meus irmãos, o Espírito que moveu a reforma, move a igreja hoje. Porque nada mais é do que crer que a palavra de Deus é suficiente, de que o sacrifício de Cristo é suficiente, de que pela fé que nós recebemos tudo isso, pela graça de Deus e para a glória de Deus. É por isso que eu digo e reitero para os irmãos, pregando não só para você, mas para mim mesmo, que em dias difíceis nós temos as oportunidades de deixar com que a luz do Evangelho brilhe e brilhe intensamente. Hoje é dia de salvação. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse tempo juntos e essa oportunidade de mais uma vez sermos lembrados de pontos tão valiosos acerca da Tua Palavra, que tem movido e transformado a história e que continua nos transformando. Conceda-nos a graça, ó Deus, de testemunharmos o Teu poder em ação, transformando vidas, pessoas que mais se parecem com o diabo do que com o Senhor, a crescerem à semelhança de Cristo Jesus. Conceda-nos a graça de sermos instrumentos na proclamação da palavra. Conceda-nos a graça de sermos igrejas que vão funcionar como celeiros de líderes, pastores, homens de Deus, que vão proclamar a verdade com ousadia e amor. Conceda-nos a graça, ó Deus, de preservar a pregação da palavra de Deus, de ver gerações sendo transformadas para a honra e glória do Teu nome. A Tua bondade, ó Deus, a Tua vontade é a nossa santificação. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade. Convictos, ó Deus, de que quando oramos a Tua Palavra, a Tua vontade, o Senhor nos atende. É que nós oramos, já sendo grato pela provisão futura, Deus, para as nossas igrejas, até a consumação dos séculos. Bendito plano, maravilhoso plano de salvação, executado, Deus, por Cristo Jesus, arquitetado por Deus Pai e aplicado a nós pela ação do Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos por isso. Guarda-nos, ó Deus, as nossas casas, prepara os nossos corações para a pregação da Palavra de Deus amanhã, em que várias igrejas aqui representadas, ó Deus, vão mais uma vez, no ato de fé, ouvir da Tua Palavra. E ouvindo da Tua Palavra, vidas vão ser salvas, vidas vão ser restauradas. Atue, Senhor. Conceda-nos a graça de ver o Senhor agindo, para o benefício, ó Deus, da nossa fé vacilante e para a glória do Senhor, que nós oramos isso. Em nome de Jesus. Amém.